Atualmente no mundo, alguns cantores famosos como Lady Gaga costumam tampar um dos olhos. Esse mesmo costume é feito por apresentadores famosos da televisão brasileira e mundial. Também cantores evangélicos, políticos costumam ter esse mesmo hábito de tapar um dos olhos. Esse velho costume era o costume dos piratas, que também usavam vendas em um dos olhos. Mas de onde veio essa ideia? Para entender esse assunto sobre os olhos tapados, primeiramente precisamos recordar do filme de Mel Gibson, o filme Paixão de Cristo. Nesse filme existe uma cena muito curiosa. O ladrão que acusava Jesus na cruz tem os seus olhos furados por um corvo. Essa cena chamou a minha atenção pelo seguinte fato. Primeiramente, precisamos entender o que é um pastor. Jesus mesmo disse: "Eu sou o pastor", e o pastor cuida das suas ovelhas. Davi, como aquele que estava anunciando Cristo, foi pastor de ovelhas, assim como Abel cuidava de rebanhos, Jacó também o mesmo princípio. Mas agora, o que é um falso pastor? A gente vai entender agora o porquê desses que muitas das vezes arrastam multidões à idolatria, costumam fazer este sinal com as mãos. E por que os piratas, aqueles que praticavam roubos nos mares, também usavam um dos seus olhos tapados. E isso não é mera coincidência. A gente vai ver aqui no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 15, que diz o seguinte: "O Senhor me disse: toma ainda os pretextos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço, e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá." Até aqui. Reparem nos detalhes. Ai do pastor inútil. Ai do pastor inútil que leva as ovelhas à perdição. Porque essa é a sentença que Deus disse para o profeta que aconteceria a esse pastor. Que a sua mão direita seria ferida e os seus olhos, seu olho direito seria furado. No livro Apocalipse de João, nós temos lá uma profecia no qual um touro surge da terra e ele faz com que todos os habitantes da terra adorem a besta, aquela mesma imagem lá da besta. Quando a gente vai observar a canonicidade de um livro, a gente precisa ver a concordância dele em relação aos textos e à literatura bíblica. E diante dessas prerrogativas a respeito do falso profeta que nós vimos, o falso pastor, estarei trazendo para vocês um texto que se encontra no livro dos Justos, o livro de Jasher, que é mencionado 2 vezes na Bíblia, no livro de Josué e também no livro de Reis. E é o mesmo livro que traz os nomes daqueles 2 feiticeiros, Jambres e Janes, que o apóstolo Paulo vai fazer menção sobre eles. Esses nomes não estão no livro dos Gênesis, mas se encontram nesse livro. É o livro de Jasher. Estarei lendo aqui com vocês. "E no termo de 2 anos, a partir de Abrão ter saído do fogo, aos 52 anos de sua vida, eis que o rei Nimrod sentou-se sobre o trono em Babel. O rei caiu em profundo sono, e, havendo adormecido, sonhou que ele estava
com suas tropas num vale em frente ao forno do rei. E ele levantou os olhos e viu um homem à semelhança de Abraão, vindo apressadamente a partir da fornalha. E que ele veio e pôs-se diante do rei com uma espada desembainhada, e então apontou ao rei com sua espada, e quando viu isso, o rei fugiu do homem, pois ele estava com medo. E enquanto ele estava fugindo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e o ovo tornou-se um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas afundaram no rio e morreu. E tomou o rei voo com 3 homens que estavam diante dele, e ele escapou. E o rei olhou para estes homens, e eles estavam vestidos de vestidos principescos, como roupas de reis, e tinha a aparência e majestade de reis. E enquanto eles estavam correndo, o rio tornou-se em um ovo diante do rei, e saiu do ovo uma ave jovem, que veio perante o rei, e voou em sua cabeça, e arrancou os olhos do rei. O rei ficou aflito com a visão, e acordou do seu sono. E seu espírito foi agitado, e ele sentiu um grande terror. E pela manhã o rei levantou-se da cama com medo, e ele ordenou que todos os homens sábios e mágicos viessem diante dele, e o rei relatou seu sonho para eles. E o servo sábio do rei, cujo nome era Anuque, respondeu ao rei, dizendo: Este sonho nada mais é senão o mal de Abraão e de sua semente que brotará contra o meu senhor e rei nos últimos dias. E eis que o dia chegará quando Abrão e sua descendência e as crianças de sua casa farão guerra com o meu rei e ferirão todos os exércitos do rei e suas tropas. E quanto ao que disseste a respeito de 3 homens que tu disseste ver e que te ajudarão a escapar, o que significa é que tu fugirás apenas com 3 reis da terra, que estarão contigo em batalha. Então nós temos aqui esse texto, né, que é um sonho que o rei Nimrod teve. O rei Nimrod, ele foi contemporâneo a Abraão, ele tentou matar Abraão, e ele teve esse sonho. E nesse sonho, ele primeiramente sonha com um dilúvio, né, que saiu um homem da fornalha, a semelhança de Abraão, e esse homem veio para cima dele, né, eles estavam em guerra, e veio um dilúvio e matou todos os soldados do rei. E o rei conseguiu fugir com 3 de seus homens, porém aquela mesma inundação, significando aí o dilúvio de Noé, significando os soldados do faraó que morreram, né, na travessia que Moisés fez do Mar Morto, e simbolizando também a batalha do Armagedon, do Vale do Reencontro, mostra aí o rei fugindo, né? E no que o rei foge, esse mesmo rio vira um ovo e depois uma ave que vem e fere os olhos do rei. Muito semelhante à profecia de Zacarias, né, que fala do pastor insensato, cuja sua sentença será ter os seus olhos arrancados, né, os seus olhos feridos, arrancados. Muito profundo esse texto. No livro de Ezequiel, para dar concordância a esse texto, temos lá aquela batalha onde as aves de rapina vêm para comer as carnes daqueles reis, daqueles príncipes, daqueles exércitos que foram derrotados. É a mesma batalha do Vale do Reencontro, a batalha do Armagedon. Agora estarei lendo com vocês aqui um outro texto, né, que se encontra no livro Apocalipse de Elias. No livro Apocalipse, nós vimos, né, no livro de Jasher, aquele sonho que o rei Nimrod teve, mostrando, né, porque ali o rei Nimrod estava como o quê? Quem que foi Nimrod na Bíblia? Nimrod foi o primeiro a se rebelar contra Deus depois do dilúvio de Noé. Ele foi o primeiro que levou as pessoas a blasfemarem contra Deus e desobedecerem a Deus.
é o mesmo espírito do anticristo atuando, conforme João mencionou. O espírito do anticristo já está no mundo, que é o que? Esse espírito de rebeldia contra Deus. E Nimrod, né, ali naquele sonho que ele teve, mostrava a sua descendência, literal ou não, né, mas que todos aqueles que seguem os caminhos de Nimrod serão considerados o que? Ímpios, serão considerados reprováveis diante do Senhor dos Exércitos. Então é por isso que ele tem aquele sonho, no qual os seus exércitos são derrotados por dilúvios, né, por um dilúvio de águas, e depois ele tem aquele sonho onde o seu olho direito, os seus olhos são arrancados, né, por uma ave. Algo muito semelhante ao que acontece, por exemplo, no livro de Ezequiel, onde as aves de rapina vêm para arrancar as carnes daqueles guerreiros que morreram. E aqui no livro Apocalipse de Elias, né, para a gente complementar o livro de Jasher também, teve aquela passagem onde o feiticeiro interpretou o sonho. Este mal, meu Senhor, é o mal que os descendentes, as crianças, né, que virem de Abraão, farão a ti e aos teus descendentes, né? E virá um da descendência dele que te ferirá, que te matará. E a gente sabe, né, diante de vários textos, que Cristo ele vai matar o anticristo, né, que estará sobre a terra. Mas vamos aqui nos ater aqui ao livro Apocalipse de Elias, que é um outro livro que não está no cânon bíblico, mas assim como o livro de Jasher, ele está concordando com o Apocalipse de João, com o livro de Zacarias, né, que são canônicos, e também com o livro de Judas, a epístola de Judas, que nós veremos mais adiante. Diz assim, capítulo 15. E assim reconhecereis que ele é o filho do pecado, porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os seus traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho, é bastante jovem, tem pernas finas, na sua testa tem uma mecha de cabelos brancos, o crânio completamente calvo, e as suas sobrancelhas alcançam até as orelhas. No dorso das suas mãos, manchas de lepra. Olha as características, né? Manchas de lepra nas mãos direita. E não é aquela mesma mão que o profeta Zacarias tem aquela visão no qual acontecerá o falso pastor? Vejam aí a semelhança. E olha aqui para vocês verem, tem também aqui, né, nesse mesmo livro, né, o que acontecerá com o anticristo, né, naqueles dias, o fim do anticristo. Diz assim, capítulo 24, naquele dia será concedido aos justos aquilo que tanto suplicaram. Naquele dia o Senhor julgará os céus e a terra, julgará aquele que nos céus e na terra já se foram, julgará também os pastores do povo, e os interrogará sobre o rebanho. Este ser-lhe-á entregue sem exceções. E então descerá Enoque e Elias, desvestir-se-ão da carne do mundo e cobrir-se-ão das vestes do Espírito. E então eles perseguirão o filho do pecado e o matarão, sem que ele possa abrir a sua boca. Então aqui é aquele texto que está no livro dos justos, onde diz que tem aquela profecia, né, que diz assim: e vejo Enoque com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos os ímpios, contra todos os pecadores que falaram, blasfemaram contra o Altíssimo. E Cristo, juntamente com todos os seus santos, virão para fazer aí juízo na terra. Sobre o livro de Jasher, né, o capítulo, né, onde encontra-se esse texto, é no capítulo 12, a partir do versículo de número 45, né, que se encontra aquele sonho que Nimrod teve. Então, quando nós vemos, por exemplo, essas pessoas que costumam tapar um dos olhos, fazendo essas apologias, né,
Eles estão fazendo apologia a quem? Ao líder deles. A quem? O anticristo, seus exércitos. Que Deus vos abençoe. Se inscrevam no canal Decifrando as Escrituras. Muito obrigado a todos. Ative os sininhos das notificações e compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima.